Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje nós temos algumas informações importantes da nossa disciplina. E é claro, eu te faço o convite para estar comigo durante toda a nossa aula, fazendo as suas anotações, seus comentários, as suas observações, pois você é protagonista desse processo de aprendizagem, tá? Então eu espero que você aproveite a nossa aula de hoje. Dúvidas pode me perguntar no privado, que nós temos que estabelecer esse diálogo, que é um diálogo tão importante para o andamento da nossa disciplina, tá bom? Então, desde já, desejo uma excelente aula e vamos lá comigo. Então, alunos, tela projetada, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Para a nossa aula de hoje, nós temos uma abordagem muito interessante, na verdade, ela é muito mais do que especial. Nós vamos iniciar a nossa abordagem sobre a literatura, ou melhor, sobre a literatura Árcade, a parte que diz respeito à lírica Árcade, tá bom? E nós temos aqui o nosso capítulo de número 5, que diz a ficção como máscara lírica Árcade. Antes disso, gostaria que nós pensarmos o seguinte: já chegamos à parte que diz respeito à literatura barroca, às características do barroco. Hoje, então, nós vamos continuar, mas nós não vamos dar ênfase ao barroco, nós vamos dar uma ênfase às questões arcadianas, tá? Ou Árcades. Nós temos aqui o seguinte: já trabalhamos Vieira e a escravidão, nós já trabalhamos esta página que diz respeito também ao Gregório de Matos, inclusive nós temos aqui algumas questões que dizem respeito aos poemas produzidos que têm ali um teor satírico e assim sucessivamente. Aqui nós temos um material para que você complete com algumas características do barroco brasileiro, e aí nós temos outras páginas que também já foram solicitadas como tarefas de casa. Hoje, então, nós temos uns objetivos a serem comentados, trabalhados com vocês, que é do nosso capítulo 5, e nós temos aqui os nossos objetivos do capítulo. O que, então, você deve levar em consideração conhecer até o final do capítulo de número 5. Nós vamos, então, estudar a convenção clássica, nós vamos entender o arcadismo como uma forma de neoclassicismo, lembrando que neo, nós temos aí como o novo classicismo, tá? Nós vamos compreender o contexto de produção da lírica Árcade e, não menos importante, identificar a relação entre arcadismo e Inconfidência Mineira, ok? E nós temos uma imagem aqui que é chamada um pastor e uma pastora repousando em dalliance em uma paisagem arborizada. Opa, a primeira noção que nós temos que ter aqui. Se nós estamos falando do arcadismo como uma forma neoclássica, isso significa dizer o quê? Que nós temos ali um resgate de uma cultura greco-romana, ou melhor, de uma mitologia. Vamos colocar como mitologia, já que nós temos figura de pastor, nós temos figura de pastora, né? E temos uma figura também, pode perceber, até pelos traços evidenciados aqui pela imagem. A imagem, por vezes, é uma pintura de François Bourchot e diz respeito a uma introdução do que nós vamos ver agora. Na página de número 4, nós temos aqui a ficção como máscara lírica Árcade. Vamos observar o que o nosso livro trata sobre esta abordagem. O contraste entre campo e cidade é, de modo claro, uma das principais maneiras de adquirirmos consciência de uma parte central de nossa experiência e das crises de nossa sociedade. Uma fala de Raymond Williams, O Campo e a Cidade na História e na Literatura. Opa, aqui nós já temos uma breve introdução do que vai ser o arcadismo. Nós temos aqui campo e cidade. E temos um conceito, inclusive latino, de fugri urban, tá? Que tem muito a ver com o contexto que nós vamos ver agora. Mas vamos com calma. Vamos ver o que diz também, além disso, o nosso material. Vejamos. Examine o quadro do surrealista belga René Magritte, tá? Que está aqui. E no centro da pintura, vamos ver aqui, observamos uma paisagem através de uma janela. Porém, essa imagem de harmonia e tranquilidade, ela é associada ao campo, mas é contrastada com o vidro quebrado, né? A imagem do campo, mas olha a imagem do vidro quebrado. Há uma
quebra naquilo que você enxerga ali naquele exato momento em relação à paisagem. Estranhamente, os fragmentos depositados no chão espelham a cena externa. Olha que interessante. Aqui nós teríamos que observar se o vidro está quebrado para a parte de dentro, ou melhor, os fragmentos caem para a parte de dentro, mas a paisagem está lá fora. Como então que os vidros que estão dentro do espaço espelham a paisagem? Então, nós podemos desconfiar da transparência do vidro. A paisagem que se estende no horizonte já não parece tão natural, ok? Então, nós temos aqui na imagem do René, A Noite que Cai, em uma pintura de 1964. Opa, a noite que cai, mas eu estou vendo o sol. Cai em que sentido, hein? E nós temos a primeira pergunta do nosso material. Como você interpreta essa pintura? Que reflexões ela provoca sobre a maneira como as paisagens campestres são apresentadas em outras obras de arte? Por exemplo, de François Boucher, que abre este capítulo. Bom, eu gostaria que vocês pensassem sobre essa pergunta e eu, inclusive, gostaria de trazer logo de imediato, não a resposta, mas a reflexão para essa pergunta proposta. Porque nós temos o seguinte: observe. Nós temos um destaque entre a forma como o vidro da janela exerce a função de um espelho de expectativas. Vou até colocar aqui para você pensar, tá? De expectativas, de idealizações, de lugares comuns que o espectador e o artista têm em relação a certa paisagem. Aqui, no caso, em relação ao campo. Essa reflexão eu coloco até mesmo no meu material para que nós possamos pensar o que é literatura de fato, qual a importância de se estudar os movimentos literários. Até bimestre passado, você estudou os períodos literários. Nós tínhamos ali o período que diz respeito ao trovadorismo, em seguida ao humanismo, aí nós tínhamos o classicismo, na verdade, isso porque eu estou pulando etapas. Nós temos ali um período que é o período do Renascimento, e dentro deste período nós temos outros períodos, ok? Nós vamos também observar ali o nosso barroco depois. E quando nós chegamos ao território brasileiro, nós temos também períodos, que é o nosso quinhentismo. Logo após o quinhentismo, então, nós temos o amadurecimento da literatura em solo brasileiro. É claro que ainda nós temos uma ligação muito forte com a cultura europeia. Os europeus produzem, na verdade, produzem material literário, mas aí nós já temos o amadurecimento do que vem a ser o movimento literário. Então, a partir do barroco, nós já temos e podemos chamar este período não mais de período, mas de movimento literário. Ok? Aí em seguida nós temos o nosso arcadismo. Então, aqui nesta reflexão que eu proponho a vocês, eu quero que vocês pensem o seguinte: a tela aqui é uma metáfora, tá? Ela é uma metáfora sobre a pintura e sobre o papel das artes na construção e também na desconstrução daquilo que entendemos o que é a realidade. E aqui vale um comentário muito interessante, e é um comentário que tem uma extrema ligação com a parte artística, inclusive com a disciplina de arte, que é a seguinte ideia. Quando você tira, por exemplo, aqui eu estou com o meu smartphone, né, com o meu celular. Se você vai à Ponta Negra, por exemplo, e você tira uma foto ali da paisagem, você tira apenas um recorte daquela paisagem. Aquele recorte, ele não demonstra efetivamente o real. Ele pode demonstrar ou não pode demonstrar. Se você tira, por exemplo, a foto de um rio, de repente você pode ali querer demonstrar pelo recorte da imagem o que é real. Nós temos um rio, né? Ali, por aí vai. Mas se você, por exemplo, tira uma foto fazendo uma pose em frente ao rio, já não é mais a realidade. Porque à medida que você faz uma pose, não tem mais como mostrar o que é real. Até porque você não faz pose o tempo inteiro. Tá? Então, esse aspecto não é real também o tempo inteiro.
ok? Então é isso que eu gostaria que você pensasse e já respondesse de imediato a primeira questão do nosso material. Na verdade, essa questão eu já deixei outrora, em outro momento, para que você já tivesse como um material para você ter aí, na verdade, como uma base do que vem a ser o nosso arcadismo. Antes que vocês, porque vocês podem naturalmente me perguntar, e antes que vocês me perguntem, talvez vamos ver se eu consigo responder a possibilidade de dúvida que vocês podem ter. Nós já trabalhamos alguns conteúdos de literatura, como, por exemplo, as páginas de 1 a 7 sobre o equilíbrio entre contrários, foi a nossa introdução sobre o Barroco brasileiro. Nós também, em seguida, continuamos com as páginas de 8 a 15, consequentemente, as questões destas páginas, e nas páginas 8 a 15 nós trabalhamos as características e os principais autores do nosso Barroco brasileiro. Aí nós temos uma situação bem interessante. Neste momento, tanto na aula presencial quanto na videoaula, eu enfatizei dois autores. Na verdade, eu comecei enfatizando um autor, que foi o nosso Gregório de Matos. E aí vale salientar que o Gregório de Matos ele possui um repertório de conteúdo vastíssimo, mas nós estamos falando de um período que é século XVII. Então, nós temos ali os anos por volta de 1600, na verdade. Se é século XVII, a língua escrita era de uma maneira diferente. Não 100%, mas era de uma maneira diferente, como coisa, que hoje nós conhecemos como coisa. E isso vai influenciar até na forma como você vai interpretar um soneto, interpretar um poema, interpretar um texto literário e pode ser até um sermão. Porque dentro do período ainda que foi o Barroco, eu também comentei sobre o padre Antônio Vieira e especificamente sobre o seu sermão. E mais uma vez, ali eu demonstrei a riqueza da língua, a forma como a escrita era apresentada na época, ok? Então, já trabalhei as características, os principais autores do nosso Barroco brasileiro. Em seguida, nós trabalhamos as páginas 16 a 22, trabalhamos o teor sobre Vieira escravidão, continuamos o nosso material sobre o Gregório de Matos. Então veja que eu fiz um jogo, comecei do Gregório, depois fui para o Padre Antônio Vieira, voltei para o Gregório. Inclusive eu enfatizei uma situação interessante sobre o Padre Antônio Vieira, sobre o processo de escravidão, porque ele, embora não aceitasse, mas ele tinha um pensamento, e um pensamento que é um pensamento de colonizador, que é se o indígena aceitasse, o indígena ou negro aceitasse a conversão ao catolicismo, ele seria liberto. Opa, liberto de quê? Isso também não é um pensamento de escravidão, mesmo que seja do ponto de vista religioso, só coloca o nome de Deus aí no meio. E isso é arriscado. Em seguida, nós trabalhamos a ficção como máscara, a lírica Árcade, que é justamente este momento que eu estou apresentando para vocês. Eu trabalhei as páginas de número 23 a 30, eu estou fazendo uma recapitulação deste conteúdo, porque é realmente importante aonde eu quero chegar, e como você é um aluno ou uma aluna extremamente organizada, já percebeu que eu também, embora eu tenha começado a lírica, eu trabalhei algumas páginas de volta ao Barroco só com o objetivo de atualizar vocês e de encaminhá-los para a confecção do questionário de literatura, para que você produza o seu questionário de uma forma madura, coerente, já que você agora é um aluno do ensino médio, ok? Então, hoje nós vamos trabalhar essa parte da ficção da lírica Árcade, ou melhor, nós estamos fazendo uma abordagem introdutória sobre o arcadismo, mas nós não vamos ficar presos a isso. O objetivo de hoje é conhecer os autores do arcadismo, tanto o Cláudio Manuel da Costa, quanto o Tomás Antônio Gonzaga, ok? Então, depois dessa primeira questão já comentada, nós vamos dar continuidade aqui na nossa página. Na página de número 25, nós temos o seguinte: observem, essa leitura ela vai ser realmente necessária, mas eu leio e comento, e isso vai enriquecendo o nosso material nesse momento.
Se a janela do quadro, à noite que cai, não estivesse estilhaçada, quebrada, não perceberíamos o vidro que existe entre o observador e a paisagem. No dia a dia, muitas vezes não notamos o que nos separa do que vemos ou do que lemos. Quantas vezes, diante de uma narrativa, uma notícia, a linguagem parece tão cristalina que passamos a aceitar que aquilo que lemos foi o que de fato aconteceu. E aí nós temos algumas considerações. Vamos ver. Em se tratando de obras de arte, ok? Existem muitas que nos fazem lembrar que há uma série de janelas entre o nosso olhar e aquilo que é visto. Não basta apenas abrir para chegar a uma verdade mais profunda, como sugere o quadro que nós observamos. Mas é preciso observar as rachaduras de uma imagem, com o objetivo de buscar uma realidade neutra por trás dela. Nós temos aí, então, uma ficção, que é a ficção voltada para o arcadismo. Toda vez que você observar uma obra de arte, sempre tenha um olhar investigativo. Essa é a característica principal do arcadismo. Neste capítulo especificamente, nós vamos observar a linguagem da poesia, ela é fácil, ela é límpida, vai transmitir uma paz, vai transmitir uma claridade e também vai funcionar como uma máscara. Mas veja, em que sentido é esta máscara? É a máscara que vai relatar as turbulências, as problemáticas, todas as situações que estavam acontecendo no Brasil agora no século XVIII. Veja, estávamos trabalhando o século XVII com o barroco, perdão. Agora iniciamos o novo século, que é o século XVIII. Posteriormente, século XIX, com o nosso romantismo. Maravilha. Arcádia brasileira. Vamos ver então o que diz o nosso material. Durante o século XVIII, para isso você então vai pegar o seu marcador de texto, tá? O seu marcador de texto ele vai ser uma peça importante aqui para a nossa aula de hoje. Estou com o meu em mãos e onde eu pedi para você destacar, você vai destacando com o seu marcador. Então, durante o século XVIII, quando a rebuscada estética barroca começava a perder força no Brasil, vocês estão lembrados que toda vez que um movimento novo surge, o anterior perde força. Então, o barroco já estava perdendo força no Brasil. Surgiu, então, um novo movimento, muito diferente do barroco, mas distinto da capitania de Minas Gerais. Esse movimento ele vai surgir no contexto da exploração do ouro, tá? Que, inclusive em Minas Gerais, nós temos essa região como uma região específica para esse tipo de exploração, porque vai se tornar uma região, e o nosso livro ele vai frisar justamente isso, o novo polo econômico. Pegue o seu marcador e destaque. Graças à exploração de ouro, essa região que é Minas Gerais se tornou o novo modelo econômico e vai se equiparar à Bahia como um centro de divulgação de novas ideias. Então nós temos aqui o seguinte: a clareza, a racionalidade, a regularidade, tanto no campo artístico, filosófico e até moral também, nós vamos ter como características principais. Vamos observar o seguinte: o tratamento pesado que o barroco concedia aos temas cristãos agora ficou mais suave, ficou mais simples, tá? Ficou mais tranquilo. Antes nós tínhamos conflitos entre o mundo material e o mundo espiritual. Agora o novo estilo ele vai retratar a simplicidade da vida no campo, na parte lírica. Ele vai reinventar a história brasileira, tá? Vamos observar que aqui nós temos o empréstimo, arcadismo. Aqui é importantíssimo. Originalmente, Arcádia era o nome de uma província. É como se fosse um estado da Grécia Antiga. Logo depois, durante o Renascimento, designava um país imaginário, em que todos os habitantes seriam poetas e artistas. Nos moldes clássicos, trata-se de um lugar de felicidade e fartura, retratado, em diversas culturas, ou melhor, pinturas e obras literárias. Então, arcadismo é justamente
tem o significado de país imaginário, o significado etimológico. E é aqui que nós vamos ter este movimento no Brasil, o arcadismo brasileiro. Nós temos aqui como nomes principais Cláudio Manuel da Costa, pegue o seu marcador, hora de destacar, e o nosso Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama, Silva Alvarenga e Santa Rita Durão. São nomes importantíssimos para este período, ok? Esses autores faziam parte de grêmios ou academias em que artistas se reuniam para apresentar suas obras. Oba! Vamos observar o seguinte, no Barroco nós não tínhamos grêmios, nós não tínhamos academias. Agora, no arcadismo, nós temos a primeira aparição deste nome, grêmios e academias, em que os artistas se reuniam. Barroco nós não tínhamos isso, arcadismo nós vamos ter agora, tá? Então, esses artistas, porque um poeta é um artista, né? E esses pensadores, eles começaram a se organizar justamente para pensar sobre a Terra. Então, nós vamos observar que houve uma agitação também nesse período, ok? E tudo isso nós vamos ver a partir desse exato momento. Na página de número 26, nós temos mais informações sobre a poesia clássica. E nós vamos entender, inclusive, que nós temos uma temática muito voltada para o campo e cidade. Campo e cidade. Pode perceber essa contraposição. Tá? Abandonar a cidade e abraçar a vida no campo em busca de paz e felicidade, mantendo-se somente pelo cultivo da terra, sem exigir nada mais que o necessário. É a marca do nosso arcadismo. Destaque com seu marcador. Tá? Vamos observar o seguinte, na antiguidade greco-romana, nós tínhamos a idealização da vida fora da cidade, tá? E aí nós tínhamos um nome em relação a isto, o nosso bucolismo. Inclusive, o bucolismo é um termo que estará presente na nossa avaliação de língua portuguesa e literatura. Destaque também o que significa bucolismo. O bucolismo designa obras de temática pastoral, nas quais se exalta a beleza da natureza, da vida campestre, com base nos valores da humildade, da simplicidade, em contraposição à confusão das cidades e das guerras. Sabe, é muito paz e amor. Os artistas, eles pensavam o seguinte, a cidade tem muito problema, na cidade as pessoas, elas criam muita antipatia, existe guerra, existe problemática. Não, é hora de fugir um pouco disso. Por isso nós temos o termo bucolismo, que é voltado à temática pastoral, do pastor do campo, ok? Mais tarde, então, esse gênero, que é o nosso bucolismo, ele vai encontrar uma vida longe, como diz o nosso material, da Europa, tá? Ou seja, em Minas Gerais. É no século XVIII, na Vila Rica, que agora é conhecida como Ouro Preto, tá? Que vai ser ali ó, o centro da exploração econômica no Brasil, e é nesse contexto que nasce um novo movimento literário conhecido como arcadismo brasileiro, ok? Parte interessantíssima, ou melhor, esse comentário aqui do nosso livro é extremamente essencial para o desenrolar da nossa atividade, viu? Inclusive para a sua avaliação. Aqui nós temos algumas perguntinhas, eu quero que você reflita, mas naturalmente você vai precisar ler, tá? Nessa parte que diz respeito ao estudo da forma. Eu quero que você leia com muita atenção, porque aqui nós temos uma investigação de uma poesia de Virgílio, tá? Que é um autor latino, que tem muita relação com a lírica Árcade. Nós temos uma obra chamada Bucólicas, uma obra famosíssima, que tem relação absoluta. E veja, Bucólicas, nós temos ali, ó, antes de Cristo, e agora, no arcadismo, há um resgate de todo esse material latino, porque o material latino tinha uma forte relação com o campo, tá? Mas veja, observe, leia
e aí você terá aqui como a oportunidade de desenvolver a sua interpretação textual a partir da pergunta de número 2, 3 e 4, ok? Em seguida, aqui nós temos na página de número 27, também outras características sobre o nosso material. Nós vamos observar que o nosso material ele vai enfatizar Camões novamente, tá? Assim como Camões, ele conversava conosco sobre o desconcerto do mundo, os nossos poetas árcades, eles emprestavam recursos poéticos da poesia bucólica greco-romana, tá? O arcadismo é qualificado como um movimento neoclássico. Vocês estão lembrados? Nós comentamos no início da nossa aula de hoje. Professor, mas o que significa isso? Vamos recorrer ao nosso livro. Na história da literatura e das demais artes, é comum que temas e estilos do passado ressurjam ao longo do tempo. Como já percebemos, a antiguidade clássica serve como um parâmetro para diferentes movimentos estéticos. Nós temos o nosso classicismo português, o barroco e agora o nosso arcadismo, tá? Depois, o nosso imaginário greco-romano torna-se também referência para o parnasianismo, que é um movimento que vocês vão estudar futuramente, tá? E para outros escritores contemporâneos, ok? Observe, então, que a cultura greco-romana, ela sempre vai ter uma retomada, seja no classicismo, seja no barroco, seja no arcadismo, é verdade? Futuramente no nosso parnasianismo, vai servir de inspiração até para autores mais contemporâneos, mas enfim, é conversa para outro momento. Aqui é apenas para você entender por que nós temos o termo neoclássico. E aqui nós temos algumas informações interessantes. Algumas imagens poéticas, elas vão estabelecer ali o modo de vida do campo e o modo de vida da cidade. É o que vai estar representado ali na poesia bucólica. Essa vida pastoril é chamada também de utopia. Sabe aquele lugar ideal em que as pessoas são felizes? É a utopia. E observem, nós temos aqui termos latinos extremamente importantes para a construção da nossa aula de hoje, que é o fulgure urban e o locus amenus, tá? Amenus ou amuenos, porque antigamente nós tínhamos a grafia dessa forma. O fulgure urban é a fuga da cidade, tá? Ou melhor, fuja da cidade, busque o lugar ameno, o locus amenus, tá? O lugar ameno. E o nosso material, ele enfatiza muito bem que eu fuja da cidade e busque um lugar ameno é justamente abandonar a confusão e as guerras que tomam a cidade para buscar a paz no campo. Aqui nós temos também o aurea mediocritas, tá? Que é justamente a moderação áurea. A humildade, a modéstia, elas vão garantir a felicidade. Nós temos aqui como um movimento muito gostoso de ser estudado, porque vai sempre transmitir a questão da humildade, ok? E olha, é um dos movimentos dos quais eu mais gosto, ok? Que tem essa ligação com a cultura greco-romana. E por fim, e não menos importante, que é uma fala de Horácio, extremamente conhecida. Carpe diem, aproveite o dia, colha o dia. Diante da inevitabilidade da morte, é importante aproveitar cada momento da vida. Mas não no sentido, por exemplo, de você fazer tudo hoje para que amanhã, se acontecer alguma coisa, você já vai ter tudo pronto. Não é nesse sentido. É justamente você limitar os excessos, viver cada momento da vida sem excessos. E é claro, diante de responsabilidades, de muita ponderação e por aí vai, ok? Nós temos nós temos uma outra questão aqui, com as tópicas você consegue identificar no poema de Virgílio. É claro que eu vou deixar que você leia, pense. Nós temos a questão de número 6 também, para você pensar, tá bom? E nós temos aqui algumas outras páginas interessantes. Eu fiz esse resgate inteiro do nosso material para que você tenha tudo muito bem colocado aí, tá? Está em suas mãos e, é claro, vale a pena ler este nosso material. Ele é muito bom, ok?